Jesus era aí mesmo. Efésios capítulo 4. Só que ele leu um pouquinho antes. Esse amém. É ali mesmo, um pouquinho mais antes. Louvado seja o nome de Jesus. Isso quer dizer que o Espírito Santo está na casa desde a primeira momento. Você entrou aqui e já estava aqui. Eu sou grato a Deus todas as vezes que eu chego nesse lugar. E muitas vezes eu queria estar e não tinha força para estar. Por isso que quando você vir nesse ambiente, eu costumo falar e sempre vou falar. Não perca o teu tempo. E muitos queriam estar aqui, mas não tem a força que você está tendo para chegar aqui. Muitos Deus têm um propósito, mas até querem, mas não conseguem força para vir o teu propósito de Deus. Por isso eu sou grato a Deus por estar nesse ambiente, nesse lugar. E de vez em quando passa um filme na minha cabeça como eu comecei vindo aqui. Aleluia. Era a mesma coisa que um carro arrastado por um trem. Não queria vir, mas eu queria estar. Os pés freados, né? Aí Deus começou a quebrar. Eu comecei a fazer prova com Deus. Deus começou a mostrar que estava no negócio. Aleluia. Por isso eu sou grato pela vida dos nossos pastores. Aleluia. Irmãos, não é hoje, não. É a presença de Deus. Aleluia. Não é o nome, não é hierarquia, é a promessa de Deus. Não é? Por isso que Deus colocou nós aqui e nos capacita todos os dias. Não é uma dose que está colocando todos os dias, é um processo todos os dias. Por isso, somos gratos a Deus. E eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz aquele que está em pé, como para que não caia as astutas ciladas do inimigo. Efésios capítulo 27. Cinco palavrinhas para você entender muitas coisas. Efésios 4 e 27. Diz assim: não deis lugar ao diabo. Você pode ler comigo? Não deis lugar ao diabo. Amém? Deixa eu tomar um assento. Prometo que você vem em breve. Não quero muito tarde, mas eu quero que você saia daqui sabendo e entendendo que nosso inimigo ele tem legalidade quando nós demos legalidade. Paulo escreve o livro de Efésios ao povo de Israel e ao povo gentil, os cristãos, nós cristãos não convertidos. A palavra de Deus ela nos orienta, a palavra de Deus nos instrui, a palavra de Deus ela nos dá direção para fazer o correto, para não ficar chorando pelos pés dizendo que Deus não olha para mim. Nós só vamos conseguir chamar a atenção de Deus quando a gente começa a fazer o que Ele quer que faça. O versículo 27, irmão, que nós acabamos de ler, começa dizendo não. Palavra tão simples, mas de tão grande poder. E quando Paulo fala aos Efésios, aos irmãos israelitas ou o povo gentil que estava seguindo a igreja, servindo a Deus, ele fala não. É uma palavra de negatividade. Não, por limite. Eu não deixo, eu não dou legalidade. Ele estava dizendo,
E você precisa também dizer não. Não autorizar. É uma palavra que põe limite e não permite. Você não está autorizado a entrar. É uma palavra de autoridade. É uma palavra que afirma para nós ter essa palavra em nós. E a Bíblia diz que a palavra do crente, do cristão, do que serve a Deus, a palavra é sim ou não. Sim, que eu permito a tua presença em mim, Senhor. E não permito a presença do meu adversário sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos e nem do meu trabalho. Porque se eu sirvo a Deus e Ele habita em mim, o inimigo não tem legalidade sobre a minha vida. Se ele tiver legalidade, é porque eu tenho legalidade a ele. Eu permiti ele a mim, sobre a minha vida, sobre a minha história. E um detalhe, irmão. A Bíblia está dizendo, não deixe. Quer dizer que não é Deus que permite. Quer dizer que não é o irmão José que permite o inimigo vir sobre a minha vida. Não é o teu amigo, não é o teu familiar, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é teu filho, não é ninguém. É você mesmo que permite. Por isso ele está dizendo assim, não deixe lugar. Deixe lugar. É a mesma palavra em verbos diferentes. Dependendo da colocação da frase. Eu vou falar bem detalhadamente para você entender, irmão. 5 palavras para a gente entender o que a gente permite sobre a nossa vida e não prestamos muitas vezes atenção. A palavra deixe é o contrário de não. Dar é dar legalidade, é permitir, é tirar o limite. Ou seja, eu vou arrancar a porta, vou jogar fora a porta e vou permitir o ladrão entrar. Pode entrar, você tem permissão. Não tem mais chave, não tem mais fechadura, não tem mais limite. Você pode entrar e ficar aí a hora que você quiser. Sair, entrar, fica à vontade. Então, tipo, dar ou deixe é a mesma situação. Agora eu quero pedir para alguém vir aqui, por favor, rapidinho. Você que vem rápido, por favor. Senta aqui, meu irmão. Senta aí. Agora eu quero pedir para o irmão José. Por favor, irmão. Eu quero que você saia daqui entendendo só esse versículo, tá? Toma um lugar dele, por favor. Não precisa usar a força, né? Eu só estou pedindo para você. Você consegue sentar no lugar que está? Então saia. Pode sair, irmão, por favor. Pode sentar. O que ele fez? Ele deu um lugar. Ele permitiu ele sentar. Agora, se ele não saísse, o irmão José não ia sentar. Aí a Bíblia está dizendo assim, não deixe lugar. Certo? A física explica isso. Que 2 corpos ou 2 matérias não ocupam o mesmo lugar. Obrigado a você, irmão. É só para você entender que o teu lugar alguém toma se você permitir tomar. O lugar que você está aí sentado, o irmão não pode sentar porque você já está aí. O Espírito Santo de Deus atua na nossa vida e ele precisa de um templo limpo, purificado, para atuar os dons espirituais, o fruto do Espírito. E o inimigo também, irmão. Ele precisa de um corpo poluído de pecado, de vaidade, de cobiça, de várias situações de pecado, para atuar e agir de várias formas, para tirar a vida de alguém, para destruir a vida de alguém. Certo? Vocês estão entendendo? Estou querendo ver isso aí mais, irmão. Lugar onde estamos
Você não perde o seu lugar, você permite alguém tomar o seu lugar ou estar no seu lugar. Amém. É diferente do Espírito, ele precisa ter legalidade para atuar. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele permite estar no mesmo lugar que nós, se nós andamos no caminho correto. O Espírito de Deus, ele não entra em qualquer ambiente, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele atua na nossa vida, na nossa história, se a gente permitir ele estar comigo. Ou pelo contrário, ele vai esperar você tomar uma atitude para que ele ande com você. Glória a Deus. Eu vou falar algo para você, você pense bem no teu dia a dia. Deus não é o nosso empregado. Deus não é obrigado a ouvir nossas orações ou atendê-las, melhor dizendo. Ouvir ele ouve todas, mas o atender depende dele que ele atender. Você pode estar orando, pedindo, mas Deus vai olhar e vai dizer: será que é possível ou não é possível? Então não vai ser bom para ele, então eu não vou permitir. Vamos para outra palavra aqui. Glória a Deus. E essa palavra aqui, eu fiquei abismado quando eu fui ver o sentido dessa palavra, que é a menor das 5. A Bíblia está dizendo assim: não deis lugar ao. Eu quero falar com a matéria agora, professora. Vocês prestem atenção no que ela vai dizer, depois eu vou confirmar que eu escrevi. Matéria. O que quer dizer preposição? Estabelece uma ligação de uma palavra com outra palavra. Uma ligação de duas palavras ou de duas palavras na mesma oração, na mesma frase. Então tem ligação de uma com a outra. Eu fiquei viajando nessa palavra e fiquei pensando: meu Deus, não deis lugar ao diabo. Era a palavra que eu menos prestava atenção naquilo ali quando eu li. Ao. Aqui eu anotei aqui preposição, união de dois termos ou elementos em uma frase. Ou seja, o diabo vai atuar na minha vida se eu ligar ele em mim. O inimigo, ele vai ter legalidade na minha vida se eu permitir ele ligar ele em mim. A mesma situação se o Espírito Santo atuar na minha vida, se eu permitir ele vir sobre mim. Ao não é só um ao ali junto, mas é uma preposição, ou seja, preposição. E aí eu fui ver juridicamente, para você entender bem o que eu vou dizer. Eu tenho lá uma empresa, glória a Deus. E aí vamos dizer que eu convidei um pastor para ser o braço direito, vamos dizer assim. E eu costumo viajar muito e não estou presente muitas vezes. Eu vou lá, assino um documento, passo para ele e dou a legalidade para ele atuar como se eu estivesse na empresa, certo? Ele vai tomar decisões pela minha pessoa, ele vai assinar documentos pela minha pessoa. O que eu fiz? Eu dei legalidade e preposição para ele. Então, irmão, eu quero que você saia entendendo que se eu não entrar no céu, é porque eu dei legalidade ao diabo para ele não entrar no céu. Aleluia. Se eu não recebo as minhas bênçãos, é porque eu dei legalidade ao diabo, impedi minhas bênçãos e eu não posso reclamar para ninguém. Ou seja, eu posso dobrar o meu joelho, se arrepender do meu pecado e falar com Deus e Ele autorizar a bênção sobre a minha vida. Mas a bênção que você pensa aí, mas eu não tenho isso, não é essa bênção que eu estou falando. A maior bênção que a Bíblia diz é a salvação. É entrar no reino de Deus. Essa vida aqui, a Bíblia diz que você ganhar a vida nesse lugar, nessa terra, nessa matéria, aqui que a gente vê, palpa, sente cheiro, ouve, fala,
maligno, ao espírito derrotado, caído, ele vai ter autoridade sobre a minha vida e eu não vou poder dizer: Deus, mas eu curei, mas eu falei língua, mas eu repreendi demônio. Gente, não é essa. Você passou o documento para aquele que é o meu adversário. Você deu legalidade àquele que queria tomar a tua salvação e ele tem toda a autoridade para levar. Deus vai olhar no livro lá e vai dizer assim: peraí, só um pouquinho. Ah, está aqui teu nome. Então, diabo, adversário, Lúcio, sei lá, você não tem autoridade sobre ele, porque ele está aqui. Eu comprei ele com sangue. Ele permitiu eu estar atuando na vida dele. Mas caso ao contrário, se eu não estiver ali, Deus vai falar: nem te conheço, não está aqui. Você não é reconhecido no cartório de Deus, então não mostra. Aí, irmão, isso aqui eu anotei só por anotar, mas você que conhece. Não deis lugar ao diabo. Diabo, espírito mau, anjo caído, que faz obras ao contrário de Deus. Irmão, se for falar para você, eu fazer uma pergunta para você: todo pecado tem prazer. Todo pecado vai ter prazer na carne. Todo pecado nos dá satisfação. Mas aí a Bíblia diz assim: mortificar a carne, não fazer a vontade da carne, não ter legalidade à carne, porque a carne é a matéria que o inimigo precisa para atuar na nossa vida. Qual é a área que nós estamos dando legalidade? Tem pessoas que querem ter dinheiro, vamos dizer. Só que foi cantado um louvor aqui sobre o deserto. Eu não preciso transformar pedras em pães para mostrar que o deserto está. Eu não preciso ter castelo. Eu não preciso me jogar no alto para ver o teu poder. Sabe o que está dizendo? Deus, Jesus, em forma humana, está dizendo para nós assim: ei, os prazeres da carne vai passar. Só que depois dessa vida vai chegar o juízo final. E o que você vai apresentar a Deus? Estava aqui sentado e Deus estava falando comigo. E estava me falando que pessoas fazem pactos para conseguir bens materiais. Pessoas entregam as suas vidas ou vão em alguns lugares e até são coroados com as coroas lá que eles simbolicamente fazem, né? Umas coroas bonitas, douradas, roupa branca, você já entendeu? E eles fazem pactos para ficarem ricos ou passar o Réveillon, né? Eu achei engraçado o pastor pregando, e ele falou assim: que se o amarelo desse dinheiro, carteiro estava milionário, né? Ganhando o ano inteiro de amarelo. Aí falou assim: se branco trouxesse paz, meu Deus, os médicos, os camaradas flutuavam na paz, pensando o ano inteiro. E assim por diante. É só para você entender, irmão, que o simbolismo das coisas não trazem o que revela a palavra do Senhor na nossa vida. E o que traz de verdade para a nossa vida não é bens material, irmão. Porque se fosse assim, irmão, por que o rico muitas vezes tira a sua própria vida? E eu conheço pessoas que são assim.
Eu tive, vamos dizer, o desprazer de conhecer pessoas que tinham muito dinheiro, mas não conseguiam sair do quarto. Desesperada, depressão. Conheci pessoas também com a vida, a saúde, já no final, me dizendo: eu dou tudo que eu tenho para mim se salvar, minha saúde. Então quer dizer que dinheiro, fama, bens material não vai trazer paz nem felicidade. Não vai comprar saúde. Aí, irmão, eu quero te dizer uma coisa: que o ser humano, ele tem uma mente limitada, que se for instruir o ser humano é capaz de ele dizer que a gente está errado. Por quê? Porque a visão espiritual quem dá é Deus. Quem dá o discernimento para a nossa vida é Deus. Aí agora eu te pergunto: como é que Paulo morreu? E ele falou que o viver para ele só se fosse em Cristo Jesus. Mas se ele fosse morrer, é lucro. O que ele estava dizendo para nós? Que essa vida aqui, quem deu lugar ao diabo, irmão? Um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que tinha tudo na vida, era rei, ele governava, tudo que ele falava era ordem, pronto. Mas por um detalhe ele foi dar uma voltinha ali nessa casa ali, e o inimigo. Então o prazer e a legalidade nos faz da legalidade é um espírito que vai atuar para destruir a nossa história. O que aconteceu com Davi? Acabou saindo do trono, acabou perdendo os filhos, acabou sendo excluído do seu próprio reino, do próprio filho. E quando ele foi orar, ele falou: Deus, pode tirar tudo que eu só não tiro o teu espírito de mim. Ele começou a entender que o maior valor que tinha na vida dele, ele começou a entender que o que mais trazia benefício para a sua vida não eram os bens, não era a glória que ele tinha, não era o poder que ele tinha sobre a mão dele, mas era a presença do Espírito Santo. E eu vou ser ousado nessa noite. Ouvi um homem de Deus falando, ele falou que não é para nós ter medo do nosso inimigo, é para nós resistir ele. É para nós resistir às ofertas dele, os prazeres que ele oferece, o que ele tem sobre a nossa vida, o que ele bota na nossa mesa, na nossa frente, para nós ver e ter. Ele fala para nós resistir o diabo, e ele vai fugir. Só que ele vai fugir e na hora oportuna novamente ele vai voltar de novo. Porque ele tentou numa área e não conseguiu. Eu pedi para os irmãos do Marco, né, sentar na cadeira. Irmão José tomar o lugar dele ali, né? Irmão, quando a gente não lê a Bíblia, não faz oração, é a mesma coisa que a gente estiver dando a receita para o inimigo. Pode vir para nos proteger, pode vir atuar, pode vir fazer o que quiser. Irmão, Deus não permite o inimigo vir sobre a nossa vida, é nós que permitimos. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmão, a Bíblia diz que ele venceu a morte, venceu os inimigos, venceu os religiosos. E aí depois dessa fase, irmão, quem permite é nós mesmos. Porque ele deixou a dica: resistir o diabo e ele fugirá de nós. Irmão, por que tu fala tanto
diabo, não é, irmão? Porque é o versículo que eu li. E aqui falar de outras coisas para você. Mas a Bíblia está dizendo: não deixe lugar, ou o teu lugar, ou a tua história. Não permita. Não deixe. Porque ele vai vir e vai destruir. Isso é uma coisa que o inimigo não tem pressa, é de ver nós no chão. Ele não vai chegar de cara destruindo. Eu vivi nesse mundo, eu sei o que eu estou falando. Ele vai vir aos pouquinhos. Ele vai vir aos pouquinhos. Eu fui um jovem do tamanho de Nicolas aqui, né? Parabéns pela atitude de hoje. Deus ele te abençoe. Eu ia na escola bíblica dominical. Eu cantava com os adolescentes já. Só que as amizades e o futebol que eu gostava de jogar, eu comecei a deixar de ir nos cultos no fim de semana, porque começou a estender o tempo a mais do futebol. Quando eu chegava em casa, meus irmãos, a minha mãe já tinham ido para a igreja, então ninguém me obrigava, então eu não ia. Só que depois do jogo do futebol, eu já sabia que não tinha ninguém lá na casa, eu ficava com eles. Só que os amigos, irmão José, compravam uma cervejinha, uns lá enrolavam um baseadinho e outros fumavam um pedacinho. Eu comecei a fumar um pedacinho. Eu achava que eu tinha o docinho na boca. Depois eu passei no grupo, o desenho, apareceu com o mal suado do pai. Quando eu vi, irmão, eu já não estava mais indo na igreja. Quando eu vi, eu já não ia mais nem para o futebol, eu ia para o grupinho do bairro lá, na esquina, lá onde ninguém via direito. E quando eu vi, eu já estava perdido. Então as coisas não começam de uma vez só, ainda aos poucos. Ainda aos poucos. Quando eu vi, quando eu percebi, minha vida estava destruída. Só tinha o caco de telha, como diz o ditado. Toda vez que eu chegava na igreja, alguém vinha. Ele vai te fazer um pregador. Ele vai te fazer uma obreira para casa de Deus. Eu olhava para mim e falava: se Deus está olhando mal, porque eu tanta gente boa. Irmão, a gente permite o diabo atuar na nossa vida. A nossa carne, ela tem vaidade, ela tem desejo, ela tem prazer, ela tem cobiça, ela tem orgulho, ela tem soberba, ela tem arrogância, ela tem tudo isso, irmão. Se a gente não deixar o Espírito Santo atuar na nossa vida, acontece o quê? Uma família destruída, um pai na bebida, ou um filho ou uma filha perdida no mundo. Só que a gente começa só a olhar para o nosso nariz, a gente começa a olhar só para o nosso desejo, para a nossa vontade, para o nosso querer. A gente começa a olhar para o vizinho está melhor do que eu tenho que me tornar igual ao vizinho. Eu tenho que ser igual ao vizinho, não igual ao Espírito Santo. Não me tornar a imagem de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A minha mãe, meus irmãos, me convidavam para ir à igreja. Aí eu falava: não tinha. Não vou ir. Quando eu podia falar, eu não podia ir. Hoje eu ao contrário. Eu convido alguém: hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Hoje eu disse: amém. Eu passei por isso e vocês também passaram, então fazer o quê? Só que com o verso, quando aperta, chama de Deus. Às vezes eu fico até meio
sem graça, vamos dizer assim, porque a gente vai almoçar às vezes na casa deles, ou vai. Aí um olha do outro, vou levar, e disse, não, quem tem que orar é o sacerdote na casa, né? Aí às vezes eu olho, paro e fico pensando, quem eu era? Que ninguém queria estar perto de mim. Eu mesmo me excluía. Qual é a legalidade que você está dando para o inimigo atuar na tua vida? Eu falo para minha esposa, um dia nós vamos ficar velhinhos, nossos filhos vão ter outra família. Se eu e você não pegar um no outro e um ajudar o outro, ninguém vai ajudar. Se eu e você não olhar para a dificuldade de um do outro e ajudar um ao outro, quem é que vai ajudar? A legalidade quem dá é nós. A permissão quem dá é nós. Não é a esposa, não é o esposa, os dois. O casal é uma aliança. O casal é uma aliança e o inimigo sabe disso. A aliança que o Nicolas fez hoje foi com o Espírito Santo de Deus. Futuramente ele vai ter uma esposa e ele vai fazer uma aliança em 3. O porquê que às vezes o inimigo atua? Porque quando conhece alguém, olha o exterior, admira o exterior, acha bonito o exterior, mas não diz assim, eu fiz uma aliança primeiro com Jesus. Você está de acordo a fazer uma aliança com o meu Jesus também, porque antes de você chegou ele na minha vida. Antes de você chegar na minha vida, chegou ele primeiro. E aí? Vamos fazer uma aliança em 3? Mas não. A gente quer sempre o desejo. E enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz isso. O Rafa até hoje ele fala que eu fui astucioso. Porque o dia que eu falei a primeira vez com ele, foi um dia que eu estava muito cansado e a gente fazia horas a mais e trabalhando no comércio, já sabe o que eu estou falando, e no final do ano eles estendem 1 hora a mais para vender mais. E aquele dia eu vim cansado, com fome, e aí eu cheguei ali e estava com minha esposa, servindo o cachorro quente. Eu fui ali antes de pegar o meu cachorro quente lá na rua. E o Rafa veio, o Rafael, o filho da Isabel, meu filho também agora, no meio dele, com a aliança. Ele veio, eu falando para ele, eu estava com uma fome. Ele disse, que cachorro quente bom, né? Eu nem sabia que tinha sido a mãe dele que tinha feito. Eu disse, não, tá bom mesmo, até hoje ele fala, você é vergonha. E eu não digo para o cachorro quente da minha mãe, né? E aí ele mesmo me ofereceu a carona para a gente voltar, porque eu morava no outra rua, nem sabia onde ele morava. E até hoje ele disse que eu comer, ele nem sabia, até hoje eu explico para ele, foi sim. Só que nesse tempo, eu fiz uma aliança com Deus falando, eu não vou mais ter ninguém. Só que as coisas foram tão de Deus, que tanto eu e minha esposa, a gente nem falando muita coisa. Vai ser, pode ser, vai ser, então certo. Vamos orar, vamos fazer tudo certo. Passando uma até antes de casar, eu fiquei 13 meses preso. O que eu estou falando? Por que eu estou contando isso para você? E quando você coloca Deus em primeiro lugar, pode vir com vento. Pode vir também.
que está acontecendo mais no teu coração que está te tirando da tua paz? Qual é a legalidade que foi dada? Você não veio aqui, irmão. A igreja é de Deus. O Espírito Santo está aqui. E hoje você não vai sair da forma que você veio. Você não veio aqui só sentar, ouvir louvores e ouvir a palavra ou receber uma oração e sair e o negócio ainda fluir, acontecer do meu jeito. Hoje vai ser deixado as amarras nesse lugar. Aleluia. Eu estava me mostrando ali vestes brancas com dourado. Aleluia. Legalidade que foi dada. Hoje, todos os demônios e adversários que foram enviados, que foi dado legalidade, vai cair por terra. Aleluia. Pela madrugada eu estava orando e falei: Deus, se o Senhor permitiu eu ministrar a tua palavra, é porque a tua palavra vai surgir efeito e não é por causa de mim. Aleluia. Hoje, a palavra, o versículo foi dito: não teve lugar ao diabo. Se foi dado lá atrás lugar para ele, hoje ele vai perder o lugar. Da forma que foi simbolizada ali, ele vai sair e o Espírito Santo vai tomar o lugar. Porque você nasceu com um propósito: ser vencedora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fala o Senhor em nome de Jesus. Quem vai ter que sair é Ele. Quem vai ter que deixar a história é Ele. Aleluia. Sua vitória. Aleluia. Glória a Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para mostrar que está no deserto. Irmão, eu não estou atuando papel nenhum aqui, que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. A vitória veio. Eu joguei muito futebol, irmão. Dava uma raiva quando o outro tinha ganhado. Hoje eu entendo que é besteira. Né? Porque eles falam: a melhor coisa do campeonato é competir. Que vença o melhor. Mas no mundo espiritual, pai, é diferente. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Mas o inimigo, ele quer provar para nós que ele também tem poder, e ele não tem poder. Porque a Bíblia diz que toda autoridade nos dou. Então ele não tem autoridade, ele tem legalidade. E a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Certo? Irmão Marlinho, olha só, um dia nós somos jovens. Nessa idade, na idade da Gabriela, nós temos condições. Parece que assim, nós temos uma casinha cheia de potinhos, né? Com várias coisas bonitas. E eu vou abrir esse. Ai, eu quero esse. Aí vai lá, esse eu quero. E assim a gente fica. Aí quando a gente chega na fase adulta, a gente começa a lembrar que lá atrás nós podíamos decidir o que quisesse. Só que quando a gente olha para onde a gente está, no lugar que a gente está, a gente começa a ver que o tempo passou e a gente precisa tomar alguma coisa. Uma fórmula mágica. Ou ir lá na mãe de santo, no pai de santo, sei lá onde, e dizer: ó, o que eu faço? E a Bíblia está dizendo: basta somente entregar a tua vida para mim. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu já estou com 40 anos, eu não consigo
Deus adorado. Ele pegou e ó. O que a gente precisa ser? Adorador. Glória a Deus. Quando a gente adora a nossa vida, quando a gente adora nossas coisas, quando a gente adora essa vida aqui, quando a gente deseja algo nesse mundo, em primeiro lugar, antes de Jesus, nessa cadeira aqui, pode estar sentado o quê? O teu sonho, o teu desejo. E eu vou falar mais, pastor. Pode estar o adultério, pode estar a mentira, pode estar a fornicação, pode estar o roubo, pode estar um monte de coisa aqui antes de Jesus. E quando Jesus senta nesse lugar aqui, as coisas começam a mudar na minha vida. As coisas começam a fluir na minha vida. Eu não tenho mais prazer de droga. Eu não tenho mais prazer de bebida. Eu não tenho mais prazer de olhar alguém mal vestido na rua. Vocês entenderam? Eu não tenho mais prazer em roubar. Olha, eu fico preso alguma vez para assalto, roubo. Você entendeu? Eu usei muitas drogas, fui traficante, quase morri, levei tiro passando do lado da minha orelha. Então eu vou te explicar bem o que vai acontecer comigo. Quando eu estava aqui, na minha vida, tá? Sentado aqui, adorando a prostituição, a roubo, muitas coisas, Deus não podia atuar na minha vida. Mas quando eu peguei e tirei esse entulho que estava na minha vida e permiti o Espírito Santo de Deus sentar ali, as coisas começaram a fluir. Eu não mentia mais. Hoje eu não minto mais. Hoje eu olho as coisas diferentes na minha vida. E quando o inimigo começa a jogar seta, porque ele vai sempre tentar. O segredo está na oração e de ler a palavra de Deus. O segredo está em entregar a minha vida, Senhor. Eu não saio de casa sem orar, irmão. Aleluia. Porque parece que eu já saí de casa sem orar. Eu vou orando dentro da mim, mas é errado, né? Porque se eu coloco o meu café em primeiro lugar, Deus. Mas quando eu dou para o meu joelho, eu digo assim: Deus, prepara o meu dia. Se tiver alguma armadilha do diabo que venha a ser desarmada em nome de Jesus. Aleluia. Se tiver alguma coisa aqui para me destruir, para destruir meu casamento, para destruir minha história, Senhor, destrói primeiro ele, Senhor Jesus. Aí eu vou em paz. Já vi situação, irmão, que você não tem noção. Já vi situação assim, meu dia assim, que eu era assim, como dizia o pastor João Tais aí, e hoje eu estava, ontem, amor, acho que eu estava vendo com a Isabel, não lembro. Eu estava vendo um cara falando assim: quando você estiver diante de uma discussão, olhe bem para a pessoa, escuta o que ela está dizendo. Claro, na hora da raiva, a gente não tem que lembrar disso. Mas ele falando, quando você está diante de uma situação de discussão, uma pessoa alterada, ouve o que ele tem para dizer, olha bem para a pessoa, vira as coisas e sai. Aí eu fiquei assim: vai ser difícil, mas eu vou tentar na hora. Por que o inimigo quer que você perca a tua bênção? Porque ele sabe que quando ele tiver legalidade, ele pode tornar o estágio pior do que era. O estágio pior de uma pessoa é crítico. Imagine, irmão, o colega que falou do filho pródigo, certo? Ele saiu sendo como se fosse um príncipe, né? Onde ele chegava, recebiam ele com honra. E quando ele caiu em si, ele estava dentro do chiqueiro. Quando ele caiu em si, ele estava dentro do chiqueiro. Quando Deus fala que ele não leva em consideração a nossa ignorância, Pedro abandonou o barco e seguiu Jesus na ignorância. Pedro andou por sobre as águas na ignorância, certo?
e tomar atitude com Deus, você não vai tomar atitude com ela. Servir a Deus é sem pensar, irmão José. É entrega total, é deposição, é disposição e atuar sem pensar. Se eu pensar, eu vou enterrar meu pai, lembra da passagem? Eu vou enterrar meu parente, depois eu vou. Eu vou lá ver a junta de boi que eu comprei, depois eu vou. Se você pensar, você vai fazer algo que está em primeiro lugar no teu coração e não vai fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é sem pensar. Fulano não quer? Vai você. Glória a Deus. A salvação é individual. O querer de Deus é individual. A vontade de Deus é individual. Ele chama todos, mas nem todos querem. Nem todos entregam a sua vida de verdade. E se a Bíblia diz que naquele dia vai ter surpresa para muitos, vai ter surpresa. E às vezes dá um medo. Quando a mim, principalmente quando eu estou pregando, eu falo, Senhor, bota um guarda na minha boca, que não quer falar de mim. Mas que eu falo da tua palavra. Eu falo do teu querer, da tua vontade. Se coloca aqui. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Carol, tu conhece alguma Camila? Quem é a Camila? Vem. Intimidade. Quero que você que quer tirar algo da tua vida, que está nessa cadeira aí, e você quer que o Espírito Santo venha sentar nessa cadeira aí, pode vir na frente. Não olhe para mim, não olhe para os nossos obreiros, que nós somos só ferramentas. E eu vou lembrar você da preposição. É a união de dois elementos, uma mesma frase, uma mesma história. Qual é o elemento ou qual é o ser espiritual que você quer que seja na tua história? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero que todos venham à frente aqui, você que precisa de oração. Você que não precisa, vai me ajudar nós a orar aqui, porque a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Igreja de Deus. Na igreja tem libertação, irmão. Na igreja tem cura. Na igreja tem libertação de alma lá dentro, lá de dentro, lá fora. Eu vou falar sem medo, já que Deus mandou falar da Camila. Eu não sei quem é, irmão. Não precisa falar para ninguém mais. Está sendo uma. Vamos lá, pastor. Quero que o senhor venha aqui com autoridade para fazer a sua vida. Orar, pastor, para casar.
Mas quando Deus revela, a gente sente a dor, a solidão. Então, quando Deus revela, não é só para falar, é para você sentir e aí unir a força, a fé, a coragem, a determinação para repreender todo o mal. Vamos orar por ela. Senhor Jesus Cristo, Pai bendito, Senhor, o Senhor está aqui nesse lugar. Usa teus filhos, Senhor. Usa, Senhor, teus filhos, Pai Santo. Confiança, exaltia, Pai. Eu coloco as mãos sobre a vida da coral. Em nome de Jesus. Aonde se derrota, vem machucaria. Vem feitiçaria. Baixe a besta. Aonde foi colocado. Colocar agora, no nome de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Pai, determina agora. Arranca toda a âncora que prende a história, que prende, liberta, transforma, agora, Jesus. Agora, que ela tenha saído desse lugar, cheio de vida, cheio de esperança, cheio de fé, em nome de Jesus. Eu pedi para o irmão ali colocar um louvor. É o Espírito Santo de Deus. Esquece eu, esquece. É o Espírito Santo de Deus. Preciso dar um jeito em minha vida, que está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Preciso te sentir mas contigo é na frente.
Vai ser